Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. A resposta de Marta, queridos, era uma resposta racional do ser humano às suas lutas. Resposta racional. Não é assim que a gente lida com a vida? A maioria das pessoas. Nós olhamos para a vida e queremos lidar com ela de forma racional. O que fazer? Está aqui, tem um problema. E a grande realidade, queridos, é que nós pensamos que agimos de forma racional, mas nós somos 100% emoção em tudo que a gente faz. Em tudo. Não se iluda. Nós homens gostamos de dizer isso, né? Nós somos racionais. Meu pai adora falar: não, eu sou realista. E sabe qual é o problema disso, irmãos? Às vezes usamos isso para machucar as pessoas. Fala a verdade. Doa quem? Doer. O racionalismo humano. Mas não é assim com Jesus. Quando eu olho para essa história, irmãos, eu fico pensando que Jesus naquele dia, ele revela a resposta, aliás, de Marta, revela dúvida, revela medo, revela talvez resignação diante da morte. Em outras palavras: Senhor, eu mandei te avisar 2 dias atrás, se eu tivesse chegado aqui, talvez ele teria morrido. E ela tinha razão ou não tinha? Tinha. A gente gosta de criticar o pessoal da Bíblia depois de conhecer a história, né? Mas imagina você lá no lugar dela. Imagina você vivendo ali ao vivo a história, naquele momento. Será que você reagiria diferente? Ou faria o mesmo? A gente faria o mesmo. Não se iluda. Aos olhos humanos, não havia mais esperança, e foi isso que Marta estava mostrando. Jesus, irmãos, ele olha para, ouve a resposta de Marta, e o amor de Cristo é tão maravilhoso que ele olha, ele não julga, ele não recrimina Marta, mas Jesus não recua diante da objeção. E aí no verso 40, Jesus diz assim: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. Eu fico imaginando, irmãos, que neste momento, não apenas aqui, mas em todos os momentos da vida de Jesus aqui na terra, ele poderia simplesmente, com uma palavra, naquele dia, fazer rolar a pedra. Para quem ressuscita um morto, o que é fazer assim uma pedra rolar? O que é isso? Ele poderia, queridos, simplesmente estalar os dedos e o túmulo se abrir, mas ele não fez isso. A ordem de Jesus foi: tirem a pedra. E aqui aprendemos lições preciosas sobre fé, obediência e cooperação com Deus. Quer aprender? Sim ou não? Então ouça. A primeira lição que nós podemos tirar dessa história, nessa noite, e que você tire da sua vida, é que nós não devemos esperar milagres naquilo que nós podemos fazer. Ah, como a gente adora milagre, como a gente adora a vida fácil, como a gente adora que as pessoas façam algo por nós, e infelizmente até aquilo que a gente deveria fazer por nós mesmos. Eu tenho visitado muitas pessoas aqui, e a maior luta que eu vejo são pessoas sofrendo, queridos, que só quem vai na casa das pessoas, que conversa com elas, que conhece a história de vida delas, é quem entende o que eu estou dizendo aqui. Essa semana mesmo, 2 visitas que eu fiz. Gente, eu confesso que eu saí daí com vontade de chorar dessas casas, por ser impotente diante da realidade da vida dessas pessoas, e eu não poder teoricamente fazer nada para ajudá-las. Sabe o que é o pior? Na maioria desses casos, as pessoas não se ajudam. Elas não fazem o máximo que elas deveriam fazer, e elas se resignam a viver uma vida de sofrimento por não realizar aquilo que deveriam fazer por si mesmas. Isso aqui, queridos, não é anular a palavra de Deus na sua vida. Pelo contrário, senão eu estaria sendo aqui alguém que estaria entrando em contradição com a própria mensagem que eu tenho pregado durante toda essa semana, e não é isso. A realidade, queridos, é que quando nós olhamos para a palavra de Deus nos mostra que Jesus não removeu a pedra, ele pediu que as
complementam a nossa obediência. Deus opera no sobrenatural, mas Ele espera que nós atuemos no natural. Ele espera. Já perceberam como que nós gostamos de milagre? Adoramos ler os 4 evangelhos. Por quê? Porque ele fala de milagre. Ele fala de coisas extraordinárias. E nós nos esquecemos que essas coisas extraordinárias, elas podem acontecer na nossa vida todos os dias. Todos os dias. Alguns de vocês devem se lembrar de um sermão, a gente já preguei aqui, o ordinário e o extraordinário. Lembra dele? E a mensagem lá, queridos, é muito parecida com aqui. Quantas vezes focamos no extraordinário, mas não temos coragem de fazer o que é o ordinário? É isso aqui. Deus opera no sobrenatural, mas Ele espera que atuemos no natural. Aqui nesse texto, eu vejo 2 momentos em que Jesus mostra isso para as pessoas. O primeiro é esse aqui, verso 39, tirai a pedra. Um segundo momento está lá no verso 44, onde depois de Jesus ressuscitar Lázaro, aí Lázaro sai para fora. Olha o verso 43. Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Novamente, o que o ser humano pode fazer, Deus não faz. Quando Jesus falou: Lázaro, sai para fora, será que ele não poderia já ter incluído nessa ordem: caia todas as ataduras que estão sobre ele? Ao contrário, isso não aconteceu. O que nós vemos, queridos, eu gosto de imaginar, eu falei isso para vocês, né? O que nós vemos aqui na história, que eu imagino, é uma múmia. Imagina, Lázaro, todo enrolado ali, aqueles lençóis, geralmente eram lençóis brancos de linho. Era assim que geralmente as pessoas eram sepultadas naquela época, não tinha caixão, não tinha nada disso. E agora, eu imagino Lázaro, né? Pulando, saindo do túmulo, aquela múmia viva. E agora Jesus olha para aquela múmia viva e ele fala para as pessoas que estão ali: desatai, deixai ir. Novamente, Deus não atua naquilo que o ser humano pode fazer. E, queridos, as igrejas por aí, não apenas a nossa, assim, vários ramos evangélicos, principalmente as igrejas pentecostais e neopentecostais, estão lotadas de pessoas que não querem fazer o básico na sua própria vida. Estão todos os dias lá, pedindo que Deus faça milagres na vida delas. E sabe o que é o pior disso? O pior disso, queridos, é que quando a vida do ser humano, a fé do ser humano, ela é baseada naquilo que Jesus o tempo todo tem que fazer por ela, e sabendo que Jesus não faz tudo por nós, essa fé vai ser sempre uma fé fraca, vai ser sempre uma fé falha, porque a fé é baseada em milagres. E Jesus, Ele realiza milagres na nossa vida o tempo todo, mas a gente só enxerga como milagre o sobrenatural. Para nós milagre é o sobrenatural. Para nós milagre é multiplicar pão. Para nós milagre é ressuscitar um morto. Para nós milagre é curar um doente terminal. É milagre? Claro que é. Mas e todos os outros milagres que Jesus realiza na tua vida todos os dias e que você sequer reconhece? Jesus, queridos, ressuscitou a Lázaro, mas mandou que os outros retirassem as faixas. Ele não fez tudo sozinho, porque Deus não faz por nós aquilo que podemos fazer uns pelos outros. Incrível, porque tirar a pedra e desatar as ataduras de Lázaro foi algo que Jesus pediu para que as pessoas fizessem por alguém. Talvez nós poderíamos tirar aqui ainda uma lição a mais, de que quando nós fazemos algo pelos outros, nós vamos ver grandes milagres, não apenas na vida delas, mas também na nossa vida. Mas será que o egoísmo deixa a gente fazer isso? Será que o egoísmo, queridos, deixa a gente realmente parar para pensar em sermos úteis ou fazermos algo de diferente? Deixa eu fazer algumas perguntas para você aqui nessa noite.
Você quer uma vida transformada? Então tire a pedra da indiferença e ajude a remover as suas amarras, alguém a remover as suas amarras. Quantas pessoas que eu vejo desempregadas, pastor, uma situação difícil, pastor. Mas aí você vê essa pessoa que não faz sequer o mínimo. Ela não estuda, ela não se prepara, ela não busca oportunidades. Que triste. Sabe? Não levanta cedo, prepara um monte de currículo e sai aí quando começa entregando seus currículos, fica em casa chorando, reclamando, esperando cair do céu. Quer restaurar o seu casamento? Comece pedindo perdão, conversando, reconstruindo as pontes que foram quebradas. Não fica aí dizendo, Senhor, por favor, muda o fulano. Não, mude você. É você que tem que ser mudado. É você a primeira mudança que você quer ver na sua vida. Não é assim que a gente ouve por aí? E por favor, não tem nada de coaching aqui, viu? Mas seja você a mudança que você quer ver. Quer ver o milagre acontecendo? Seja você o primeiro a dar o passo. E a Bíblia, irmãos, ela está repleta de exemplos assim. O povo de Israel diante do mar vermelho, chorando lá, reclamando. E o Senhor fala para Moisés: o que o povo está chorando aí? Manda eles marcharem. E o que acontece, irmãos? Acontece que quando os sacerdotes, carregando a arca do Senhor, pisam na água, quando eles fazem a parte deles, o mar se abre e eles passam em seco e o milagre acontece. Se a gente entendesse que o amor de Jesus por nós, irmãos, ele é tão extraordinário, como nós cantamos aqui, que ele olha para nós e ele compartilha da graça, da misericórdia, do poder dele conosco, fazendo a nossa parte. Ele poderia fazer tudo, mas o que nós aprenderíamos com isso? Ele poderia fazer tudo, mas será que nós realmente seríamos transformados se ele fizesse tudo? Não. Ele pode. Ele não manda a gente fazer porque ele não possa. Exatamente porque ele pode, que ele diz para mim: faça, tire a pedra, desatrai as amarras. Quantas pessoas querem ver cura emocional? Cura emocional, mas continua envenenando a mente com coisas ruins o tempo todo. Mais pessoas assim. Eu conheço algumas da família, da minha família. Meu pai, antes do Alzheimer, agora ele está com Alzheimer, ele trabalhava o dia todo, chegava em casa, tomava o banho dele, sentava no sofá, ligava a televisão, tinha um jornal ali 6 horas da tarde. 99% das notícias do jornal são o quê? Tragédia. Só coisa ruim, só problema. Quando dava 7 horas, aquele jornal terminava, o que ele fazia? Mudava de canal para o outro. Mudava de canal, ia para o outro. Assistia às vezes as mesmas coisas lá de novo. Depois que começava aquele jornal lá 8h da noite, onde ele estava? Lá no outro canal do jornal. E isso quando ele não dormia no sofá e acordava com o jornal lá no Globo 11 horas da noite. E foi assim mesmo, tem vários anos. Enchendo a mente de coisas que não edifica. Enchendo a mente de coisas que não fazem você crescer. Por que não tirar um tempo desse para ler um bom livro? Para aprender algo novo? Fazer um curso online na internet e aprender uma profissão que você ainda não tenha? Sabe? Resolver aquele problema da tua casa que está lá parado 2, 3 meses e você ainda não resolveu. E a questão, queridos, é que se a gente quer mudar a nossa vida, um dia eu vi um livro dizendo assim: comece arrumando a sua cama. Já viu esse livro? Muito legal. Comece arrumando a sua cama. A maioria das pessoas, irmãos, não fazem o básico na vida e querem os milagres acontecendo. Quando olhamos para esse texto, especificamente Lázaro, a pedra e as ataduras representam tudo aquilo que nos cabe remover. Deus age onde não conseguimos, mas Ele espera que façamos o que está ao nosso alcance o tempo todo. Uma outra lição que podemos aprender aqui nessa história é que a intervenção divina não anula o esforço humano. Como eu disse, muitas pessoas estão esperando que Deus faça tudo, mas a Bíblia está repleta de exemplos de cooperação entre o divino e o humano.
Deus mandou Moisés abrir o mar, mas colocou um cajado na mão dele. E ele teve que levantar o cajado. Deus manda Josué conquistar Jericó, e deu o poder para ele conquistar Jericó, mas antes ele teve que marchar 7 vezes em redor da cidade. Pedro, ele teve que lançar a rede novamente para ver a pesca milagrosa. O povo teve que se assentar em grupos para ver Jesus multiplicar os pães. E os discípulos tiveram que acreditar que 5 pães e 2 peixes seriam o suficiente para fazer o milagre. Percebe que Jesus faz o milagre com aquilo que está nas suas mãos? Percebe que ele não fica inventando, deixa eu pensar o que eu vou fazer e pum,